Mas se não fosse o poder de Deus, né? O poder de Deus está disponibilizado para a igreja. E nós vamos ver isso lá em Marcos 16, como nós falamos na última terça-feira. Marcos 16. Versículos 16 em diante. Marcos 16, versículos 16 a 20. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Parece um contrassenso o que Jesus fala aqui, né? Mas é que nós temos que entender biblicamente o que é crer e o que é ser batizado, né? Então nós falamos isso muito na última terça-feira. Nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto, mas o importante é que Jesus disse: quem crer e for batizado. Quem crer, até Satanás crê, o diabo e os demônios creem, né? Então nós temos que crer para a salvação. A nossa fé é uma fé voltada para a salvação. Só crê em Jesus até Satanás crer e seus demônios crerem. Mas aqui ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, vem aqui como se fosse o prêmio para quem crer e for batizado. E ele diz assim: quem porém não crer será condenado. Então a condenação é para aquelas pessoas que não creem em Jesus, né? E diz assim: estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Então ele agora está falando de sinais que vão acompanhar. Então isso é interessante, porque os sinais seguem a vida do crente, e não o crente segue atrás dos sinais. Interessante isso, porque muitas pessoas hoje estão seguindo os sinais, né? Tem uma igreja ali que está acontecendo isso e aquilo, ele vai para lá, ele larga tudo que ele tinha, todos os alicerces que ele tinha, vai para aquele lugar por causa dos sinais, ao invés dele buscar o que? A presença dos sinais seguindo a sua vida. Então o que falta na vida do cristão é verdadeiramente a fé. Porque se você tiver fé, aleluia, tá um negócio aí pipocando aí, foi ensinando a luz. Louvado seja Deus, segura a onda aí, papai. Até a segunda, fica aí, né? Aleluia. Então ele diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. Então quem crê em Jesus tem à disposição dele o nome do Senhor, o nome de Jesus. Hein? Não sei. Tomara que não. Opa, vamos lá. Vamos seguir. Aleluia. Ele diz aqui: em meu nome expelirão demônios. Quer dizer, o mundo espiritual estará sujeito ao crente, àquele que acredita em Jesus. Não sei o que está acontecendo, mas deixa aqui. Aleluia. Se for só esse barulhinho, esse ruidinho, a gente passa por cima, né? Mas ele vem aqui e diz: olha, falarão novas línguas. Isso é muito interessante, porque a igreja, ela precisa falar em línguas. E a Bíblia fala aqui, ó, falarão novas línguas. Não é falar inglês, não é falar francês. Isso aí você entra numa boa escola, você consegue falar. A falar as línguas de Deus, aí é para quem crê. E ele diz: olha, pegarão em serpentes. Não está falando aqui da serpente animal, está falando aqui da antiga serpente, Satanás, diabo, o enganador. Então isso quer dizer o quê? Que o crente, ele tem a serpente segura. Por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Não dê lugar ao diabo, não solte a serpente.
pegarão em serpente. Então, o crente ele precisa entender que ele tem domínio sobre qualquer circunstância espiritual. Então ele está dizendo aqui, ó, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Está falando aí, os trabalhos de feitiçaria. Quem viu essa novela aí da Record, que está aí, o Rick Lázaro, aquele pai daquela feiticeira, estava na prisão, e de repente ela manda uma comida para ele, e aquela comida estava enfeitiçada, e ele comeu e ficou sem poder falar, a língua dele como se tivesse crescido dentro da boca. As pessoas não acreditam nisso, mas a Bíblia fala. Então, todo tipo de manifestação de Satanás contra as nossas vidas, através de alimento consagrado, não tem poder. Então ele diz aqui, mas olha, quando você desconhece, quando você conhece, sabe que a fonte é aquela e já está tentando a Deus. É diferente, tá, amados? Então ele continua aqui, ó. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por que a igreja hoje carrega tanta enfermidade? Tem enfermidade que Deus permite que a igreja carregue. O exemplo mais comum é o do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, tinha um espinho na carne. Tinha alguma coisa que machucava ele. Tem muitos irmãos que têm um problema no joelho, e outros que têm um problema na coluna. É um espinho que está ali. O apóstolo Paulo pediu a Deus, pediu ao Senhor que o curasse. E o Senhor disse para ele o quê? Eu vou tirar, eu vou desligar, eu vou usar esse aqui. Tomara que, aleluia. Assim, por favor, me ajuda ali. Eu não sei o que é, mas está chegando. E agora? Peraí, estava puxado demais aqui. Deixa. Vamos ver se ele vai agora. Então, Deus aqui vem falando a respeito da cura. Que a igreja recebeu de Deus o poder para curar. Mas a enfermidade está presente no meio da igreja. Porque Deus tem propósitos em algumas situações. O apóstolo Paulo ele pediu 3 vezes. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Carrega isso, Paulo. É para você não ficar o quê? Soberbo. Normalmente as pessoas que têm muita intimidade com Deus, as pessoas que têm muita que é muito usado por Deus, ele tende a ficar soberbo, narizinho em pé. O culto não começa enquanto eu não chegar. Olha, não é verdade? Então nós precisamos entender que a enfermidade Deus vem e manda para poder o quê? Abaixar o nariz e reverenciar a Deus. A minha graça te basta. Aí a palavra de Deus fala no versículo 19: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido na glória, ou no céu, e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, o segredo de uma vida que acredita em Jesus tem a cooperação de Jesus. Amém, Jesus. Então o Espírito do Senhor coopera numa vida que acredita, uma vida que crê. Então a Bíblia nos afirma que aquele que crê no Senhor Jesus e obedece a sua palavra, porque o batismo quer dizer isso. O que o batismo representa, pastor? Sepultamento. Quer dizer o quê? Você agora é uma nova vida, você é uma nova pessoa. Então, o velho Joaquim ficou lá no batistério. O velho Wagner ficou lá no batistério.
Cada um de nós tem uma história no passado, então essa história ficou no batistério. E nós saímos do batistério para viver a nova vida, com o ressuscitado e como ressuscitado. Então ele diz aqui, sinais o acompanhariam, não basta só crer, é preciso obedecer. Jesus é o nosso modelo. Jesus afirmou que a sua comida e a sua bebida consistia em fazer a vontade do Pai. Muitos creem, mas pouquíssimos obedecem. Olha, talvez a humanidade, 1/3 da humanidade, ou um pouquinho mais de 1/3 da humanidade, acredita em Jesus. E nós precisamos entender que se todos esse terço fosse obediente ao Senhor, meu irmão, acho que os outros 2/3 já seriam do Senhor já há muito tempo. Amém. Porque é pela falta da obediência que vem a rejeição. Eu ser crente igual a você. Não é verdade? Às vezes a gente vai pregar a palavra e as pessoas falam, que é isso? Para cima de mim? Poxa, olha fulano, olha ciclano, olha esse líder, olha aquele líder. Então, os exemplos ruins fecham a porta da salvação. Né? O próprio Senhor fala isso lá em Ezequiel, né? Você tem uma pessoa que está no caminho da morte, e se você não pregar para ele, quer dizer, se o sinal que está na tua vida não passar para ele, Deus vai cobrar de você aquela alma, aquele sangue. Então nós precisamos entender isso. A obediência aponta para a anulação da vontade própria. Isso é um exercício que vai até a volta do Senhor ou até a nossa morte. É o processo de negar a nós mesmos. Nós não podemos dar liberdade para a nossa vontade, porque a sabedoria que vem do alto vem de Deus, mas a daqui de baixo é humana, terrena e demoníaca. Então tudo que a gente for fazer por vontade própria é carne. Então Satanás vai se aproveitar dessa situação para poder agir. E a grande dificuldade do ser humano é obedecer a palavra de Deus, é porque não quer fazer morrer a sua natureza terrena. Eu nasci assim, vou morrer assim. Nós sabemos aí que tem aquela música que fala isso. Então nós precisamos ficar ligados. Nós somos uma nova criatura, nós agora somos filhos de Deus. Bem-aventurado é o que guarda a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor. Muito feliz é aquele que guarda a palavra de Deus, porque Deus deseja que todos os seus filhos guardem a sua palavra. Por quê? É simples, pois somente desta forma seremos mais do que vencedores. Deus tem promessas, Deus tem promessas, Deus tem promessas, essas promessas parecem que nunca chegam. Hoje louvamos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Aí vem falando da obra dele, só falou algumas coisas só. Mas se nós formos na Bíblia e ver as obras de Deus, muitas vezes nada está acontecendo na nossa vida. Aí queremos colocar culpa em alguém. Colocamos culpa na igreja, colocamos culpa, quem é casado no marido ou na esposa, e vai por aí afora. As coisas ficam difíceis, mas nós precisamos nos lembrar disso. As promessas do Senhor continuam à disposição de quem crê, porque a palavra dele não muda. Há uma promessa de vitória para a igreja, há uma promessa da manifestação de Deus na igreja. Amém, Jesus. E Jesus promete se manifestar com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com todo o seu poder àqueles que guardam a sua palavra, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Quando obedecemos, nós estamos no caminho da bênção, nós estamos no caminho da provisão, no caminho do milagre. Tem um hino que fala do caminho do milagre, né? Então, nós precisamos caminhar nesse caminho. Em João 14, versículos 14 e 15, Jesus fala assim: se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, há um se para que Jesus haja. Então tem que haver a contrapartida. Nós precisamos entender que as coisas não são de mão beijada, não. A igreja tem que fazer algo. Nós não podemos imaginar que caiu do céu. Quem caiu do céu foi o diabo, né? Quem foi expulso do céu foi o diabo. E nós precisamos entender que tem que haver a contrapartida. Deus nos chamou para sermos santos, testemunhas dele. Então não pode a nossa vida não ser diferente disso. Mas nós queremos viver a nossa vida de uma forma diferente disso e queremos o agir de Deus. Incompatível. Não há compatibilidade, né? Muitos casamentos acabam por falta de compatibilidade. As conversas, né? O que é a falta de compatibilidade? Não há acordo. Nós domingo aqui ouvimos aqui do Fernando e da André sobre acordo, uma palestra sobre acordo. Você pode falar assim comigo? Não há limite, para o crente obediente. Não há limite, Jesus vai agir, eu farei. É o que é a promessa do Senhor, eu o farei. Jesus disse: qualquer coisa que me pedir, qualquer coisa mesmo que se pedir, ele fará. Não há limite, igreja, para o crente obediente. Por isso Jesus, antes de subir ao Pai, nos falou: quem crer e for batizado, Marcos 16:16. Então são as duas condições que têm que andar junto com a vida do cristão: o crer e ser batizado. Já afirmei na última terça-feira e volto a afirmar hoje: o batismo representa o morrer para o pecado e viver para Deus. Meu irmão, nós temos que aprender a viver para Deus. É um processo. Hoje nós estamos dando um culto dos impossíveis e eu posso dizer para você que os impossíveis eu também espero. Não sou perfeito, por quê? Porque eu sou humano. Então eu preciso fazer alguma coisa para ficar em condições de receber a promessa de Deus. É o ser nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eu não posso, como eu ensinei aqui no domingo, ir lá no saco preto e pegar argumentos do saco preto e tentar trazer para a nova vida. Aqueles argumentos foram da época em que Satanás governava a minha vida. Hoje quem governa a minha vida é Jesus. Eu tenho que ir na Bíblia, eu tenho que ir na palavra de Deus, eu tenho que ir lá, no bornel de Deus, pegar as sementes boas para poder colocar e semear na minha vida. Esse é o processo. O nosso olhar deve estar fixo no autor e consumador da nossa fé, pois em Deus faremos proezas. Meu irmão, somente isso, em Deus faremos proezas. Eu sei que nós queremos muitas proezas, nós desejamos muitas coisas, mas essas coisas vão ser realizadas somente em Deus. Porque Satanás é o nosso adversário. Se tu voltar para lá, você vai ser adversário, né? É outro comando, é outro grupo, é outra gangue, né? Então nós não podemos mais nos envolver com aquilo. Aquilo ficou para trás. As nossas paixões não podem mais governar a nossa vida. Essa frase é muito forte. A obediência às nossas paixões é fruto do reinado do pecado em nossas vidas. Eu vou repetir: a obediência às nossas paixões é fruto do reinado do pecado em nossas vidas. Então eu não posso mais ter paixão por coisas daqui de baixo. Eu não posso mais viver, né, por qualquer tipo de vínculo com as coisas daqui de baixo. Necessitamos oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus reservou a suprema grandeza do seu poder para o seu povo. Deus nos deu o poder do Espírito Santo. E que poder é esse, igreja?
o mesmo poder que Jesus recebeu. Eu quero explicar isso bem, porque muitas pessoas ficam achando que é como se fossem dois Espíritos Santos, como se fosse um Espírito Santo forte, um outro mais forte ainda, ou um Espírito Santo mais ou menos, e o outro completo. Então, nós não podemos pensar dessa forma. Quando Deus nos deu o Espírito, não nos deu por medida. Então, nós precisamos entender isso. Então, aquele Espírito que desceu sobre Jesus Cristo em forma corpórea de pomba, é o mesmo Espírito que está com a igreja. Amém, irmãos? Então, lá em Lucas 4,16, ele diz assim, Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Então aquela escritura, que era uma promessa de Deus, acabou de se cumprir. Quando a igreja for arrebatada, se cumprirá uma parte da escritura, que diz que a igreja vai subir, que Jesus voltará para nos buscar. E havia uma promessa lá em Isaías, que o Espírito do Senhor desceria sobre o ungido, e que capacitaria ele para fazer estas coisas. Agora imagina que Jesus, durante os seus 30 anos, ele se envolveu com o mundo, ele esteve aqui no mundo durante 30 anos, mas a Bíblia diz sem pecado. Mas imagina que ele tivesse uma turminha da pesada, e aí vem o Espírito Santo sobre ele, mas ele prefere ficar continuando andando com a turma. O objetivo do Espírito Santo descer sobre ele não seria cumprido. Então a igreja tem objetivos de Deus para ela, e nós precisamos nos enquadrar nos objetivos de Deus para a igreja, porque senão nós não vamos cumprir. Aliás, não vamos permitir que o Espírito Santo cumpra o que ele tem para cada um de nós. Lucas testemunhou isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Depois nós vamos ler esses versículos mais detalhados. Ele diz assim: como Deus ungiu, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha aí, agora vem o que? A atitude. Deus ungiu. Quantos aqui foram batizados com o Espírito Santo? Um monte de irmãos e irmãs. O que acontece? Nós recebemos o Espírito Santo, recebemos os dons. Agora, o que estamos fazendo? Por onde estamos andando? Aí vem Jesus e diz: olha, o qual andou por toda parte, olha, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que ele fez com o Espírito do Senhor que desceu sobre ele, os dons do Espírito? O que ele fez com a presença de Deus na vida dele? Ele foi fazer a obra que tinha sido destinado para ele. Amém, queridos? Isso é importante. Não existem dois Espíritos Santos, um que Jesus recebeu e outro que a igreja recebeu. O que o apóstolo Paulo afirma na carta aos Efésios é que este poder, este tipo de manifestação é que foi dado à igreja. A igreja recebeu uma manifestação na qual Jesus não exerceu no seu ministério terreno. Só foi exercido sobre ele na hora da sua ressurreição. A Bíblia fala de um poder sobrenatural, maior poder, não o Espírito. O poder de Deus se manifestou naquele... Você tem dia que você vem à igreja e a igreja parece que o poder de Deus está de uma forma, no outro dia está menos... É assim, a intensidade.
Então, para ressuscitar Jesus dentre os mortos, Deus manifestou a suprema grandeza do seu poder. E essa suprema grandeza do seu poder não foi manifestado durante o ministério terreno de Jesus, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Então nós começamos a entender que o processo da manifestação dos dons, do poder, do agir, é que diferencia, mas o Espírito é o mesmo. Foi este poder que Deus deu à igreja, mas o Espírito Santo é o mesmo. Por isso que Jesus falou, nós faríamos obras maiores que ele fez. Mas se o Espírito é o mesmo, por que nós vamos fazer obras maiores? Porque Deus destinou para a igreja a suprema grandeza do seu poder. Está lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 18 em diante. Lá no versículo 22 de Efésios capítulo 1, ele deu à igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, se você ver, lendo os versículos anteriores, você vai ver lá no versículo 19, falando sobre a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Olha, para nós, segundo a eficácia da força do seu poder. Quem já viu um relâmpago? Mas tem relâmpago que assusta, parece que é o do lado. Pá! Mas sacra, então, meu Deus do céu, os relâmpagos são tão fortes, tão violentos, e a impressão que você tem que é um estalo. Pá! É assim que funciona. Mas todos eles são relâmpagos. Então tem o poder do relâmpago, é que diferencia de relâmpago para relâmpago. Então, o agir de Deus vai se diferenciar por um momento qualquer do culto, ou um momento qualquer da atuação do Espírito Santo. Mas o Espírito é o mesmo. É como está escrito que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado de uma forma diferente, não é um outro Espírito Santo. Muitas pessoas ficam, eu estou esperando a manifestação do Espírito Santo nos últimos dias. Não, mano, isso aí, meu irmão, não é outro Espírito. É o mesmo Espírito que atua sobre a igreja desde Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Desceu. Desceu, mas ficou o braço lá em cima? Não. Desceu, mas ficou a perna lá em cima? Não. Ele desceu, o Espírito Santo desceu. Está com a igreja. Se você for andar lá pelo livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver milagres tremendos, ressurreição, você vai ver curas, você vai ver milagres, mas também vai ver perseguição. Você vai ver essas coisas todas acontecendo com a igreja. Eu quero dizer para você, igreja, que só tem um Espírito Santo. Isso tira muitas dúvidas quando você vai ler a Bíblia. Parece que vai vir um Espírito Santo mais poderoso no final do tempo. Não é isso. É a manifestação dele. É a manifestação dele. Tem momentos no ministério terreno de Jesus que ele diz, vamos lá em Lucas 5, para você ver essa passagem. Lucas 5. Ministério terreno de Jesus, tá? Então Jesus está, e ele diz assim, versículo 17 do capítulo 5 de Lucas. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando. Olha, como eu estou ensinando hoje, eu estou aqui pregando, mas é um ensino. E achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então Deus, o Espírito Santo naquele momento, olha, a manifestação dele era para curar.
Não é que Jesus agora recebeu um poder maior do Espírito Santo, não. O Espírito Santo agora vai conduzir ele para curar. Vai cooperar com ele naquela palavra que ele está dando. Não é um outro Espírito, é uma manifestação do Espírito. É a manifestação para a cura. Esta obra, a obra da destruição das obras de Satanás, foi entregue pelo próprio Senhor Jesus à sua igreja. Esta obra está sob a responsabilidade da igreja. Somos nós é que decidimos. Você quer ir no hospital? Vai. Você não quer? Fica em casa. É você que decide. Você quer orar? Tem uma pessoa doente na tua casa, você quer dar remédio? Dá. Você quer orar? Ora. Você faz o que você quiser. A decisão é nossa. Você está com um problema no casamento? Você conduz o problema da maneira que você quer, ou você coloca na mão de Deus. Leva o processo para quem que pode resolver. Então, a atitude da igreja, a atitude do cristão é que vai definir o final da carreira. Então, cabe a nós tomarmos as atitudes. Tomarmos as atitudes. Como eu falei lá no início, o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne, foi para Jesus e pediu 3 vezes: Senhor, me cura, me cura, me cura, me tira esse espinho. E o que Jesus falou para ele? Não, a minha graça te basta. Mas ele pediu. Então o primeiro caminho é Jesus. O primeiro caminho é a palavra, é o Senhor. A igreja precisa entender isso. Nós somos da fé. Nós somos os que creem. Nós somos os que acreditamos na palavra. Então, se nós não formos para a palavra, não formos para Deus, poxa, meu Deus do céu, e o mundo? Nós que conhecemos a Deus, conhecemos o poder de Deus, não formos a Ele na hora da aflição, na hora da luta, meu Deus do céu, para quem que nós vamos? O mundo então, meu Deus do céu. A igreja precisa desejar o poder de Deus. Mas quando viermos para a reunião, o que a Bíblia fala quando nós nos reunimos? Que o Senhor está no nosso meio. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, o Senhor está no meio. Então, se o Senhor está no meio, o que quer dizer isso? A manifestação do poder de Deus vai depender da gente. Amém? Então vai depender da gente. Eu não posso ficar no meio de uma reunião alheio ao Senhor da reunião. Isso é fé. Eu estou colocando, em nome de Jesus, eu estou injetando fé no teu coração para que você possa ver a glória de Deus. Então nós não podemos chegar na reunião e ficar, ó Deus, como se fosse um treino, como se fosse alguma coisa mundana. Nós chegamos diante daquele que tem poder para consertar, para corrigir, para fazer acontecer, para curar, para libertar. Então a igreja precisa desejar o poder de Deus. Quando nós chegarmos na igreja, meu irmão, nós viemos aqui só para adorar o Senhor, né? Tem um hino que diz: olha só, hoje eu vim aqui só para adorar a Deus. Nós viemos aqui só para adorar a Deus. O objetivo é esse. Então, se todos nós chegarmos aqui dessa forma, meu irmão, o Senhor vai se derramar. Os exemplos bíblicos são tremendos. Eu vou contar um só: a casa de Cornélio, Atos 10. Imagina, o Espírito Santo, né, se move de uma forma especial naquela casa. Por quê? Porque Cornélio era uma pessoa ímpia, temente a Deus, mas ímpio. Tem um monte de gente que teme a Deus, mas é ímpio, precisa de purificação. Então um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, manda buscar Pedro e ouça o que ele vai te falar, porque a pregação está a cargo da igreja, não de anjos. Senão o anjo pregava para Cornélio: Cornélio, aceita Jesus, né? Jesus é o Salvador. O anjo ia pregar para ele, mas não é o anjo que prega, quem prega é a igreja. É a igreja que prega. Aí Cornélio manda chamar Pedro. E Pedro veio de uma outra cidade para lá.
E ele prepara a sua casa, os seus amigos, seus parentes. A casa devia estar lá assim. E todo mundo ali esperando o quê? Receber o que Deus já havia prometido. Quantas coisas Deus tem te prometido? Quando você vier para a reunião, venha para receber. Aqui é a casa do milagre, é a casa da unção, é a casa onde Deus se manifesta. Não importa se tem 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, não importa. O que importa é que Ele está presente. O que importa é que Ele está presente. Aí Cornélio, quando recebe Pedro, ele te disse que ele era ímpio, né? Como é que lá fora dão honra a alguém que diz que é religioso? Se prostram diante do religioso. Cornélio vai e se prostra diante de Pedro. E Pedro pega Cornélio e diz: levanta, eu também sou homem. Esse é o maior segredo, talvez para a igreja do Senhor. Nós não podemos ser o centro. O centro é Jesus. Aleluia. Ele pega Cornélio, levanta, Cornélio, levanta. Eu também sou homem igual a você. Adore a Deus. Olha, adore a Deus. E aí Cornélio, o povo todo que estava na casa de Cornélio ouvindo isso. E ele aí, Pedro começa a pregar. Pedro começa a anunciar. O que acontece? O Espírito do Senhor cai sobre aquele povo todo que estava naquela casa. Por quê? Porque aquele povo estava aberto para receber. Se nós viermos fechados, não recebemos nada, vamos sair igualzinho, até pior do que chegamos. Nós precisamos abrir o nosso coração para receber as coisas de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração. Eu vim para receber milagre, eu queria que você venha aqui para receber um milagre. Receber o agir de Deus, receber o poder de Deus. Mas se nós ficarmos fechados, meu irmão, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Deus quer fazer, Deus quer agir. A igreja precisa desejar os sinais. A igreja precisa desejar os dons do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo representa na prática o recebimento deste poder. Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus exercitou este poder há 2000 anos atrás, mas disponibilizou para a sua igreja este mesmo poder para realizar tudo aquilo que ele realizou e coisas maiores ainda. Por quê? Porque quando encerrou o ministério terreno de Jesus, Deus ainda usou uma manifestação superior com o Espírito Santo. A suprema grandeza do poder de Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Então Jesus não exercitou essa suprema grandeza, mas essa suprema grandeza ele deu à igreja. Então a igreja pode ver milagres superiores ao que Jesus praticou. Eu creio. Eu creio. Agora você que precisa abrir teu coração e colocar isso à disposição de Deus. Mateus 8. Olha lá o que diz em Mateus 8. Versículos 16 e 17. Chegada a tarde, olha, parece que agora, chegou a tarde, o cultinho da tarde, né? Oh, aleluia! Trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. Olha, a palavra do Senhor, quando ela é ministrada, ela traz a cura, traz a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus estava expelindo os demônios pela sua palavra. Ele ia pregando, os demônios não iam aguentando o que estava acontecendo ali. E ele diz assim, ó, e curou todos os que estavam doentes. Curou todos. Aí você vai dizer, mas era Jesus? Não, é o Espírito Santo. Que até 30 anos Jesus não fez nada. O Espírito Santo nele
é que levou ele a fazer a obra. O Espírito Santo na igreja é que leva a igreja a fazer a obra. Nós precisamos entender isso. Eu preciso do Espírito Santo. O irmão, a irmã é muito importante, mas o Espírito Santo é fundamental. Amém, queridos? Amém. Fundamental. E ele diz, olha, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Havia uma promessa, Jesus estava ali na posição com o Espírito Santo, e o que aconteceu? Aquela promessa se cumpriu. Você está aqui, o Espírito Santo está aqui, e as promessas de Deus para se cumprir na tua vida, você tem o que? Que está na posição que Deus estabeleceu. Abre o teu coração. Se o coração abrir diante dele e a se quebrantar, a glória de Jesus, né? A graça de Jesus irá curar. Meu Deus do céu, é isso aí. Nós precisamos. Você pode falar comigo assim: se isto aconteceu no tempo de Jesus, hoje acontecerá também. Neste lugar. Aleluia. Para que se cumpra o que Jesus disse para os que creem. Deus exerceu em Cristo a suprema grandeza do seu poder quando o ressuscitou dentre os mortos. E este poder especial, o poder com o qual Jesus foi ressuscitado, foi dado, foi deixado com a igreja do Senhor. O poder do Espírito Santo que desceu sobre Jesus Cristo após o seu batismo nas águas e que o acompanhou durante todo o seu ministério, não havia sido demonstrado este poder com o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. É como se fosse uma porção dobrada. Quem se lembra da história de Elias e Eliseu? Elias, considerado o maior profeta. Quem é que apareceu no monte da transfiguração com Jesus? Moisés e Elias. É a representação, é a figura. Mas quando Eliseu foi assumir a substituição, o que desceu sobre Elias foi o mesmo Espírito, mas com uma porção dobrada. Né? 2 Espíritos Santos, não é isso, é uma porção dobrada. Né? Você já viu quando a pessoa vai almoçar no bandejão? Você vai lá, self-service, você bota um pouquinho de salada, você bota um pouquinho disso, mas a pessoa que está atrás de você está botando o quê? Um monte de arroz, um monte de feijão. O dele é uma porção dobrada. Irmão, é o mesmo almoço, é almoço, mas o dele, meu Deus do céu, deixa Deus usar, né? Então nós precisamos entender essas coisas, que na palavra parece que é uma coisa diferente, mas não é. É a suprema grandeza do seu poder. Foi por isso que Jesus afirmou que faríamos obras maiores do que ele fez. Jesus Cristo nos deixou uma tarefa. Jesus Cristo nos deixou um legado. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, havia lá uma série de tarefas para ele cumprir. Você vai ter que libertar os cativos, você vai ter que pregar essa palavra, o ano aceitável do Senhor. Está tudo ali em Lucas 4, fala sobre cada uma linha dessa. Olha lá. Evangelizar aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus cumpriu. E agora a igreja? A igreja está lá. Marcos 16 está lá. Marcos 16. Ele diz: esses sinais vão me acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. A igreja tem que expelir demônio. Demônio não pode ficar de gracinha com a igreja. Então, quem é a igreja? Somos nós. Então você começa a expelir os demônios da tua vida. Você sabe o que não está agradando a Deus na tua vida, começa a repreender.
Começa a repreender. Quem fez aquele curso de cura e libertação sabe que existe lá um item que fala de auto-libertação. Você ministrar sobre a tua própria vida. Sai, diabo, eu não quero nada contigo, tu tem que falar para ele, fora. O diabo tentou encostar em Jesus, o que Jesus fez? Resistiu a ele. E a Bíblia manda o quê? Você resistir a ele, se sujeita a Deus, mas resiste ao diabo. A tarefa continua de pé para a igreja. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Você ainda não fala, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para descer sobre a tua vida. Senhor, eu quero ter a experiência que o Senhor me prometeu. Está na tua palavra. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor prometeu se cumprirá. Você tem que buscar. Ele diz: quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Então você precisa tomar atitudes de acreditar no que está escrito. Isso é crente. Isso é ser crente. Acreditar na palavra de Deus e ser batizado. Viver a palavra de Deus. Jesus Cristo deixou o seu nome. Jesus Cristo nos deu do seu poder. Para quê? Para destruirmos as obras do diabo. Meu irmão, o diabo está fazendo obra, o diabo não está brincando. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Uma vez eu projetei aí no telão a Nova Jerusalém descendo e o mundo espiritual sendo pressionado sobre a terra. O último a manifestar vai ser o próprio Satanás. Então a iniquidade está se multiplicando. Por quê? Porque a Nova Jerusalém está descendo. Se você está vendo o negócio ficando preto, pecados, parece que está por toda a parte o pecado. Meu irmão, é o cumprimento das profecias, é o cumprimento da palavra. Atos 10, 34 diz assim, ó. Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, pastor, eu já vim na igreja há tanto tempo, nada acontece. Meu irmão, Deus não faz acepção. Se inclui hoje naqueles que vai acontecer. Amém? Se inclui hoje naquele que vai acontecer. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, aquele que crê, que teme e faz, olha, o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou, olha aí, ó, a ordem para a igreja, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, de vivos e de mortos. Olha, juiz de vivos e de mortos. Meu irmão, nós precisamos entender isso. As pessoas estão fazendo o que querem porque acham que não vai acontecer nada. Mas há um juízo, há um julgamento. Um dia eles vão se apresentar diante de Deus. O que eles vão falar? E a igreja avisou? A igreja falou? Você pode falar para o teu irmão, mas Jesus Cristo nos manda pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Jesus exerceu esse poder e nós também podemos exercer.
exercer o poder sobre a natureza. Tem um pastor aí que é lá da África, locais que não choviam, e ele, movido pelo Espírito Santo, dizia: nós vamos fazer uma reunião, e durante a reunião vai chover. Deus manda dizer: vai chover. Todo mundo foi para ver se ia chover mesmo. E olha que choveu. Glória a Deus. E acredite se quiser, tem vídeo disso. Não tinha uma nuvem no céu. Não tinha uma nuvem no céu. Vai ver. Ele é Deus. Ele é Deus, ele faz, ele traz à existência o que não existe. Exerceu o poder sobre os demônios, exerceu o poder sobre as enfermidades, exerceu o poder sobre a mentira, sobre a morte, exerceu o poder sobre os lunáticos, exerceu o poder sobre os possessos, exerceu o poder sobre situações adversas, exerceu o poder sobre os aleijados, meu Deus do céu, sobre os deformados. Você precisa desejar que os sinais lhe sigam. É um processo nosso. Nós precisamos querer esses sinais. Que os sinais de Deus venham seguir a nossa vida. A igreja precisa desejar o poder de Deus. Porque senão serão reuniões, irmãos, desprovidas do poder. A igreja precisa desejar os sinais. A igreja precisa desejar os dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo representa na prática o recebimento deste poder. Você se lembra de que Jesus exercitou o seu ministério nesta terra 2000 anos atrás, mas disponibilizou para a sua igreja este mesmo poder para realizar tudo o que for necessário para a glória do Senhor. Aleluia. Hoje veremos neste lugar, eu profetizo, hoje veremos neste lugar o poder do Espírito Santo. O poder que foi dado à igreja, o poder com o qual Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Hoje a manifestação do poder do Espírito Santo tem este adendo: se com Jesus foi muita glória, hoje será muito maior. Você precisa acreditar nisso. Tem pessoas que ficam esperando alguém chegar como se ele estivesse trazendo a glória do Senhor. A glória do Senhor está com a igreja. Aleluia, Jesus, aleluia. A glória do Senhor está com a igreja. Aleluia. Hoje veremos vidas sendo libertas. Hoje veremos neste lugar vidas sendo curadas. Nós temos que acreditar nisso. Se una ao teu pastor, porque eu estou cheio de fé. Aleluia. Aleluia. Hoje o Senhor quer levantar vidas para a obediência da sua palavra. Você nunca conseguiu obedecer, mas hoje, a partir de hoje, Deus vai te dar força para você obedecer. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer nesta tarde levantar homens e mulheres para serem testemunhas de Jesus, cheias do poder de Deus. Porque toda a autoridade foi dada pelo Pai a Jesus e Ele deu à igreja. Muitas pessoas dizem: está com Jesus o poder sobre todas as coisas no céu e na terra. Não, Ele deu à igreja. Está conosco, igreja. Não está mais com Jesus. Jesus está no céu, à direita do Pai, intercedendo. O ministério dele hoje é de intercessão. Quem é que age na terra? A igreja, através do Espírito. Nós somos a igreja. Nós somos essa igreja. Hoje é tarde de receber o poder e a autoridade que Deus deu à igreja. Eu estarei orando aqui na frente, não deixe de vir para receber. Eu vou chamar o Márcio. Márcio, vem tocar, Márcio. Dedilhar uns hinos lindos. Glória a Deus. Música ungida para Deus manifestar a sua glória. Aleluia. Aleluia. Quero convidar você, vem aqui na frente.